Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Fração do Todo. Bom, eu sou o Leandro e no vídeo anterior nós conversamos sobre o Deus que eu acreditava, que me foi ensinado, né? Se você não viu esse vídeo está aqui no canal, é o nosso primeiro vídeo. E hoje nós vamos conversar sobre o todo, o Deus que eu aprendi agora, daqui pra frente. Então vamos lá. Primeiro a gente vai mudar esse nome. Esse nome Deus está um pouquinho manjado, foi monopolizado por algumas religiões, tá? Vamos só trocar o nome para a gente não deixar com que você pense naquela crença que te foi ensinada. Então quando eu falar Deus, você pode lembrar da sua interpretação de Deus desde sempre, e isso faça com que você demore um pouquinho mais para assimilar. Então vamos trocar esse nome. Esse nome vai ser o todo. Então a partir de agora não é Deus, é o todo, tá? Então vamos lá. Então qual é o todo que eu acredito hoje? Para explicar isso, eu tenho que trazer algumas informações para vocês. E quais são as informações? Primeiro, a ciência hoje ela está trazendo muitas descobertas, principalmente com a física quântica. E a física quântica, diferente da newtoniana, que é o que a gente aprende na escola, ela leva, na verdade, em consideração o todo. Então, o todo naquele contexto, no contexto newtoniano, ele não existe, mas no contexto da física quântica, ele já existe. Por quê? Porque eles chamam o todo por outro nome. Mas o nome ele é relativo, né? A própria palavra está escrito assim. Eu possuo vários nomes quando o todo diz, tá? Então vamos lá. A ciência chama o todo de vácuo quântico, tá? Só que a física quântica, só que a ciência newtoniana, que é o que a gente aprende na escola, não leva ele em consideração. Tanto que eles têm outras interpretações. Então, o que é o vácuo quântico, Leandro? O que isso significa? Significa o seguinte. No princípio da matéria, certo? Qual é o princípio da matéria, Leandro? O princípio da matéria é o átomo. Então você e eu somos feitos de átomo. Na verdade, antes do átomo tem o bóson de Higgs, ou as cordas, e antes das cordas tem o vácuo quântico. Quando vem do vácuo quântico, vai vácuo quântico, bóson de Higgs, átomo. O átomo é a matéria já onde o cientista consegue observar. E aí ele consegue observar o átomo, que uns prótons, elétrons e nêutrons ali. E aí do átomo vem se ampliando até virar células, moléculas, né? Aí vai virando matéria, vai virando carne, vai virando osso e vai formando o Leandro. Mas Leandro, como que isso tudo vira o Leandro? Porque um átomo, gente, ele é minúsculo. Se você puxar aí na internet a foto de um átomo, que inclusive foi uma foto que vencedora aí de um concurso, ele é ínfimo, assim, pequenininho, não dá nem para mostrar. Então, para ver na foto eu tive que dar um zoom gigantesco, você só vê um negocinho assim. Então, mas tá, como que um átomo, que é uma bolinha de piquititica, forma um Leandro, por exemplo? Porque não é um átomo que forma um Leandro, são vários átomos unidos formando algo. Mas esse átomo, ele vibra milhares de vezes por segundo. Como que ele forma um Leandro? Porque o átomo, quando eles começam a se juntar, eles vão diminuindo o grau de vibração. Conforme diminui o grau de vibração, ele vai se tornando mais palpável. A matéria vai se tornando mais real, tá? Então, isso tudo, gente, são cientistas que estão falando, não sou eu que estou falando, tá? Estou trazendo algumas informações. Parte do que eu estou falando nesse vídeo, no vídeo anterior, tá no livro Conversando com Deus, do Neil Donald Walsch. Se eu encontrar o vídeo dele, o audiolivro no YouTube, eu vou pôr aqui embaixo. E das palestras do professor Hélio Couto, tá? Também vou pôr a primeira palestra aqui embaixo. Você dá seguimento, é muito importante assistir porque são muito boas. E traz um esclarecimento de mundo muito bom. Voltando. Então o átomo se compõe e aí junta um monte, vai diminuindo a vibração e forma a matéria física, a matéria que a gente consegue apalpar. E antes do átomo tem o bóson de Higgs, e antes do bóson de Higgs tem o vácuo quântico. E a ciência chama de vácuo quântico. Só que esse vácuo quântico ele é um mar de energia, só isso. Simplesmente isso. Só que esse mar de energia é da onde surge tudo.
tudo. Então, se você colocar na minha cabeça um microscópio que vai até no final do átomo, você vai ter o vácuo quântico. Se você colocar na sua cabeça, vai ter o vácuo quântico. Se você colocar na madeira, vai ter o vácuo quântico. Na calçada, no ar, vai ter o vácuo quântico. Lembrando que o ar, o oxigênio, ele também é um átomo, tá? Se você lembrar da aula de escola, você formulava a água lá como H2O, certo? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, o oxigênio é átomo, mesmo que você não pegue ele. Então, você vai escalonando. Então, o que isso quer dizer? Que tudo é átomo na matéria, só que no final tudo é energia, porque tudo é o vácuo quântico. E o vácuo quântico é tudo. Então, a explicação mais sensata para isso é o quê? Que ao mesmo tempo que tudo é o todo é tudo. Certo? E isso nos traz a seguinte revelação: que o todo emanou tudo isso daqui para algo. Para quê? Aí você vai ter algumas coisas que vão caindo por terra, né? Então, antes disso, eu vou explicar de uma outra forma, que eu gosto bastante de explicar. Imagina que no início o todo era só isso aqui, só a mãozinha. E aí o todo diz o seguinte: bom, eu sou tudo, eu existo, eu sei tudo. Tudo sou eu. Só que eu não posso experimentar nada. Eu quero experimentar as coisas. Como que eu sei o que é o amor? Mas como eu amo outro ser? Não existe outro ser, só existe eu. Eu quero experimentar o perdão, mas não, como é que eu vou perdoar? Não existe outro ser, só existe eu. Então o todo pega e faz o seguinte: ele não cria algo fora, ele se expande. E dentro dele, ele emana tudo que existe. É como se o todo começasse a pensar em tudo, certo? Ele faz o colapso da função de onda. Ele pensa em tudo, tá? Quando ele pensa em tudo, ele vê que se ele pensar em tudo com a perfeição que ele é, certo? Porque o todo, ele é amor incondicional. Então, com a perfeição do incondicional, quando chegar em mim, eu vou ter todo o conhecimento do todo. E eu não vou... Como que eu vou ter uma experiência de amor ou de perdão real se a outra pessoa que me fizer algo, certo? Ela foi lá e me deu um soco. Aí eu vou falar assim: mas primeiro que ela nem vai dar um soco, porque ela também é o todo. E ela também é amor incondicional. Mas vamos dizer que ela desce. Eu vou falar assim: tá bom. Faz diferença, eu sou amor incondicional. Gente, quem é amor incondicional é incondicional. Não existe uma condição. Entendeu? Não estou falando desse amor físico que as pessoas vivem, que está distorcido, tá? Não interpretem assim. Mas ele é amor incondicional. Isso aqui são só exemplos para vocês entenderem. Tá, então o que ele fez para resolver isso, Leandro? Ele fez o seguinte: quando ele emanou para dentro, quando ele emanou, né, que ele foi fazendo essas camadas, tá? Abaixo dele ele fez a centelha divina, que cada um de nós tem uma centelha divina, que é a nossa ligação direta com o todo. E abaixo da centelha, ela teve que ter algo que nós chamamos hoje de dualismo. O que é o dualismo? Dualismo é interpretação. Qual é a interpretação, Leandro? É a interpretação de bom ou de mal? De certo ou de errado? Porque, por exemplo, imagina que fulano X me dá um soco. Só que eu sou muito amigo desse fulano. Nesse momento, por mais bravo que eu fique, vamos dizer que eu não queira revidar. E eu fique muito bravo e eu saia de lá, para não revidar. Só que depois de um tempo, por eu ser muito amigo, amar muito aquela pessoa, apesar do soco ter sido interpretado por mim como ruim, eu perdoo ele. Então eu interpreto aquela ação como ruim, entretanto eu consigo perdoar ele. Só que tem pessoas que interpretam e não conseguem perdoar, certo? Então, só que nesse momento que eu perdoo, Deus, o todo através de mim, da centelha, sente como o Leandro perdoa. E aí ele vai sentir como fulano perdoa, ciclano, beltrano, como que um ama, entendeu? E assim sucessivamente. Só que, por que é interpretativo? Porque nem sempre o que é ruim pra mim é ruim pra você, certo? Nem sempre o que é mal pra mim é mal pra você. Aí nós entramos em alguns conceitos que é um pouquinho difícil das pessoas entenderem. Mas vamos dizer alguém que não gosta, mais simples, vamos lá.
Eu não gosto de bife de fígado. É uma coisa que eu como se tiver, mas não é o meu prato preferido, tá? Então, pra mim, bife de fígado é ruim. Bem mais fácil de entender. Mas, pra você que tá me assistindo, talvez o bife de fígado seja o melhor prato do mundo. E, ok, pra você é bom. Isso se chama dualidade, essa interpretação. Bife de fígado, ele não deixou de ser bife de fígado. Só que, pra você é bom e pra mim é ruim. Por quê? Porque a minha interpretação eu não gosto, mas a sua interpretação você gosta. Isso é dualidade, isso teve que ser criado, né, para que pudéssemos ter experiências reais. E junto com a dualidade veio o ego. E o ego, ele acaba nos trazendo para a matéria, porque o nosso ego, ele é algo da terceira dimensão. Ele é algo que foi criado para que nós possamos ter essa interpretação. Então vocês vão começar a perceber o seguinte: quando acontece algo na sua vida que você interpreta como ruim, automaticamente não vem uma voz quase que gritando na sua cabeça para você se vingar, fazer maldade, não sei o que. Na minha sempre vem. Por quê? Porque isso não é você intrinsecamente. É uma parte de você. Na verdade, isso é o ego. E o que alguns chamariam de demônio, tá? Eu não vou entrar nesses contextos hoje. Mas o ego, ele é esse cara, que é o que está te dando a interpretação. Faz isso, faz aquilo, ele te fez isso é mal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que o ego, ele tem um pequeno problema. O ego, ele acha que se ele parar de te fazer pensar, ele vai deixar de existir. E aí você começa a ter pensamentos muito turbulentos. Se você parar para analisar, e isso é um experimento que eu gosto de fazer com todo mundo, que eu acho bem interessante. Para um pouquinho agora. Para o vídeo, dá uma pausa aí. Para e pensa em qualquer coisa. Eu normalmente gosto de falar para pensar numa comida, num carro, não importa. Pensa em qualquer coisa. Vou te ajudar. Pensa num carro azul. Você vai pensar num carro azul. Você vai ver um carro azul na sua mente, certo? Assim, só para aproveitar o contexto, assim Deus está criando. Você não está vendo o carro, então Deus está te vendo, tá? Só para você entender. Um pouquinho mais complexo que isso, mas só para você entender. Tá, você pensou no carro azul. Observe que quando você está pensando, se for possível, pensa de olho fechado. Quando você está pensando, não parece que tem um ser no fundo, assim, ó, de braço cruzado e olhando o pensamento. A pergunta que eu te faço é o seguinte: se você é o seu pensamento, certo? Que é aquele que fica o tempo todo martelando na sua cabeça, como que parece que tem um outro ser observando o que você está pensando? Se você fosse o pensamento, não seria possível você observar o pensamento, certo? Porque quem observa está de fora, não está dentro. Porque você está dentro do seu corpo, você não consegue ver seu rosto, não frente a frente, certo? Mas você consegue ver no espelho. Então tem um ser atrás desse pensamento, olhando o pensamento acontecer. Esse ser que está atrás é o seu ser ligado ao divino, é o seu ser ligado ao todo, ligado à centelha. E esse ser, ele está aí esperando o ego se acalmar para que ele possa ter a verdadeira experiência que ele veio ter aqui. Tá? Então, quando você acalmar esse ser, acalmar esse ego, o seu eu divino vai começar a trabalhar. E as coisas na sua vida vão começar a fluir. E aí o eu divino, o ego, você vai começar a observar, e isso vem do livro O Poder do Agora, que esse ego, ele nunca está no presente. Nunca. Nunca. Porque ele acha que se ele ficar no agora, ele vai deixar de existir. Mas ele está sempre no passado ou no futuro. Você pode observar que os seus pensamentos, ele é sempre assim, ó. Amanhã eu preciso fazer tal coisa. Nossa, mas ontem foi muito legal. Mas eu tô apaixonado e eu vou falar com a menina e aí não vai dar certo. Mas eu fui muito feliz com aquela... Sempre no passado ou sempre no futuro, mas nunca no presente. E se você parar para pensar um pouco mais complexamente falando, não existe nada além do agora, só existe o agora. Porque o passado, eu já falei, é passado.
Entendeu? Eu acabei de falar, é passado de novo, e é passado de novo, e é passado de novo. E o futuro não existe, está lá. Apesar de tudo acontecer no agora, certo? O futuro só acontece no agora. Consegue entender isso? É muito complexo. O futuro só acontece no agora. Porque o futuro, ele só vai acontecer quando chegar agora. Certo? E o passado só aconteceu quando era agora. Então, o que importa na vida da gente nunca é o passado e o futuro, é sempre o agora. Porque é agora que a gente está conversando. É agora que você está vendo esse vídeo. É agora que você estava no almoço com a sua família. É agora que você estava passeando. No agora. Nunca no ontem. Nunca no amanhã. Sempre no agora. Você entendeu? Então, o ego, ele acha que se ele focar no agora por ser a verdade, a existência, ele vai sumir. Quando, na verdade, ele não vai sumir. Ele vai se unificar a você e você vai parar de ter muitos problemas porque a sua mente está turbulenta, né? E aí, só que ele fica... E aí você tem que pegar e acalmar o ego. Mas eu sei que eu entrei nesse contexto e não era disso que a gente ia falar, do ego por enquanto. Nós estamos falando do todo. Só que você e o todo são o mesmo ser. E é isso que eu vim trazer hoje para vocês. Essa é a maior interpretação e a maior verdade que eu consegui descobrir sobre o todo. Porque se você e o todo é o mesmo ser, certo? Concorda comigo que não faz mais sentido aquela crença de que o todo vai ficar te punindo, que você vai pro inferno, umbral, sei lá o nome que você queira dar, purgatório, depende da religião e da crença. Não faz sentido, porque se você é ele, por que ele vai te mandar pro purgatório, pro inferno? Não faz sentido. Ele te ama incondicionalmente. E aí, essa crença cai por terra. Então não tem como ele te julgar. Ele está te dando livre-arbítrio para fazer escolhas. Claro que uma coisa que nós temos que sempre lembrar é que existe lei do retorno, plantação e colheita. Plante bem para colher bem, certo? Plante laranjas para colher laranjas, não queira colher outra coisa, certo? Então quem plantar coisas más, né? Vamos dizer assim, não vou falar mal, energia negativa vai plantar negatividade, certo? Quem planta positividade vai plantar positividade, ponto. Então não plante, pense no que está plantando. Só que não faz sentido Deus te mandar para o inferno, não faz sentido ele te julgar para te mandar para o céu, não faz sentido você morrer eternamente, não faz sentido, porque você é ele. É como se você falasse assim, não, essa mão aqui é o Leandro, mas essa mão aqui fez coisa errada, eu vou amputar ela, ela vai para o inferno. Você faz parte do mesmo ser, entendeu? Lá no final, na essência, você está entendendo? Na energia do todo, vocês são a mesma coisa. Você está vindo do mesmo lugar que eu. E aí você cai por terra aquela crença do Deus que castiga, do Deus que é mau, do Deus que julga, do Deus que manda fogo do céu, tá entendendo? Porque isso que você começa a ver, que tem passagens na palavra, que já não faz mais sentido ser Deus. Naquela propriamente dito, não poderia ser Deus, porque se ele é amor incondicional, qual é o sentido de matar mulheres, crianças e etc? Entendeu? Na verdade, foi outras coisas que aconteceram mais pra frente, a gente entra nesse assunto. Então, esse é o todo que eu tenho como verdade. E eu vou tentar deixar aqui uma explicação que ninguém nunca me deu. E que talvez para você faça o maior sentido, como fez para mim. Uma coisa que ninguém nunca me explicou, nunca, em nenhuma religião, tá? Eu nunca vi. Como que Deus, como que o todo, tá? Pode ser onipresente, onipotente e onisciente. Como se ele estava lá sentado no trono. Isso nunca nenhuma religião explicou. Agora eu te expliquei. Porque se você, em essência, é o todo, e o todo é você, ele é onipresente nas nossas vidas, porque ao mesmo tempo que ele está aí, ele está aqui, ele está em tudo, certo? Que tudo emerge do vácuo quântico, tudo emerge do todo, tudo vem de lá, certo? E lembra, está escrito, ele é o princípio e o fim. Então ele é o princípio, daqui de lá para cá ele é o princípio, daqui para lá ele é o fim.
ele é onipotente, onipresente, porque ele está presente em todo lugar, porque tudo é ele. Ele é onisciente, porque ele é ciente de tudo, porque tudo é ele. Nós temos livre-arbítrio e nós temos individualidade. Ele nos deu isso para que pudéssemos ter experiências completas. E essa experiência completa é para que nós possamos ter uma experiência de qualidade, uma experiência real, porque senão seria, vamos dizer assim, brincar de casinha. Todo mundo vivendo no paraíso, vamos dizer assim. Só que tem que ser aos poucos o paraíso, não diretamente. Porque qual é a linha de raciocínio que o Leandro teve que chegar para alcançar o paraíso? Paraíso entre aspas, tá, gente? Para alcançar o paraíso, alcançar o nirvana, alcançar o grau de consciência que faz ele alcançar aquele amor incondicional que o todo é. Entendeu? Foi essa linha que o Leandro seguiu? O Leandro seguiu essa linha. Ele fez isso na vida, isso. E depois a gente vai entrar em outras coisas de vidas e tal. Não vou trazer isso agora. Mas se você é o todo e todo é você, você concorda que a vida não deixa de existir nunca. Você tem vida para sempre. Você sempre vai poder viver as vidas independente se você acredita ou não. Você tem várias e várias vidas. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje. E aí, qual foi o grau de linha que o Leandro seguiu para alcançar o amor incondicional? Foi esse. Qual foi o grau de linha que a Maria seguiu para alcançar o amor incondicional? Foi esse. Por exemplo, você pega Jesus. Qual foi o grau, qual foi a linha, né, de raciocínio, de vida, de elevação, de evolução que Jesus seguiu para chegar naquele ponto de falar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ali ser amor incondicional. Você está entendendo? E aí você tem outros mestres ao redor do mundo todo que também alcançaram esse objetivo. E aí quando você começa a estudar sobre outras crenças e outras religiões, você começa a entender que, na verdade, quem distorce são as pessoas que querem algo daquilo. Principalmente o que eu enxergo hoje, o controle. Porque hoje a religião, principalmente a que eu vim, ela prega muito medo. Se não fizer isso vai pro inferno. Se aquilo vai pro inferno. Não pode isso antes do casamento, entendeu? Não vamos entrar nesse método. Mas, quando você chega num ponto e entende isso, você começa a ver que, na verdade, não é Deus que está falando isso, não. Não é o todo que está falando isso. Porque o todo, ele te deu livre-arbítrio. Livre é livre, gente. Livre é liberdade. Não existe condicionamento para liberdade. Você tem liberdade para tudo. Tudo. Entretanto, você tem consequências para tudo, boas ou ruins. E aí você vai ver que existem leis primordiais. Lei de plantação e colheita, né? Que é a lei do retorno também. Você vai entender que existe a vibração, né? Porque se o todo é energia, a energia é pura vibração, tá? Mais um ponto que eu esqueci de falar nesse vídeo. Porque a ciência está provando isso, e é isso que é interessante, é por esse motivo que eu estou trazendo esse canal. A ciência prova que ao mesmo tempo que o nosso átomo ele trabalha como matéria, ele trabalha como energia, tá? E eu vou trazer isso no próximo vídeo. Vou deixar vocês aí pensando como que isso é possível. O átomo, que já é uma matéria, poder agir como matéria física, entretanto, também como energia. E aí nós vamos entrar no assunto mais sobre energia. Tá bom? Eu espero que eu tenha me feito claro aqui nesse vídeo, que eu possa agregar valor na vida de vocês e que vocês possam crescer assim como eu cresci. Esse canal e esses vídeos não são para te induzir nem fazer nada. Na verdade é para trazer um conhecimento que para mim, eu já disse isso no outro vídeo, me libertou da crença Deus. Não só da Deus, mas eu me conheci melhor, eu cresci mais e hoje eu consigo ser feliz, tá? Estar feliz, porque a crença e a religião acaba tirando o seu prazer na vida, né? Infelizmente. Mas com essa nova energia que está surgindo no planeta, vocês vão ver que tem muita gente falando sobre esse assunto.
e que vocês vão poder crescer muito mais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!